Pai do Senhor, igreja. Nossa, é difícil estar aqui, né? Quando começou os testemunhos, o pastor falou assim, a gente vai chamar uma família, chamar um pessoal. Aí eles olhou para mim e falou assim, mãe, você vai testemunhar, né? Aí eu falei, vou testemunhar o quê? Ela falou, eu. E não que eu não tenha testemunho, muito pelo contrário. Se a gente fosse contar todos os testemunhos, tudo que Deus tem feito na nossa vida, a gente ia precisar de uma conferência, de no mínimo uma semana, porque é muita bênção, graças a Deus. E a minha história com o Jair começou, eu tinha 15 anos, já vai para 27 anos. E a gente mal namorou, já casou, e tem uma vida inteira aí, né? Mas como ele sempre lembra, não foi fácil. No começo, foi brincadeira de criança, né? Ah, vamos namorar, vamos casar, vamos ter um filho? Vamos. E fizemos, né? Tá aí com 25 anos. E foi luta, foi muita luta. No começo, nem tanto, mas depois a gente foi amadurecendo. E eu tinha 15 anos, ele só 18. E a gente foi amadurecendo e querendo outras coisas. Eu voltei a estudar. Deparei com minhas amigas na escola, todo mundo curtindo a vida, e eu tinha que voltar para casa, porque eu tinha uma casa, tinha uma família, tinha uma filha para criar. Com 16, 17 anos, tinha que voltar, né? E foi difícil. Mexe muito com a cabeça da gente. E eu já tinha tido uma história com Jesus, acho que com 10 anos, que eu comecei para uma igreja batista, no 15. E eu tinha muita felicidade de ir. E um dia, por conta de uma palavra que eu não fui, uma palavra mal interpretada pela minha amiga, que ela soube sobre arrebatamento, e ela veio me contar. Ela falou assim, eu falei, qual foi a palavra de hoje? Eu ansiosa, esperando, né? E ela pegou e falou assim, não, hoje o pastor pregou um dia que todos os crentes vão morrer. E quem não morrer, vai tentar morrer e não vai conseguir, e vai todo mundo para o céu. Eu falei, Deus me livre, é isso? Não vou mais para a igreja, não. E não fui mais. E até há pouco tempo eu ainda tinha medo do Apocalipse, para você ter noção. Foi para ler a Bíblia, quando chegou o Apocalipse, tive aquele medo. E Deus foi despertando. E nisso foi passando os anos, aconteceu situações, o Jair se converteu. E ele quis ganhar o mundo. Só que quando ele quis ganhar o mundo, ele estava perdendo a família dele. Ele quis ganhar o mundo todo e a família estava se perdendo. E um dia, eu revoltada, eu falei, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou falar com esse Deus. O que tem de tão ruim dentro da igreja que está acabando com a minha família? Hoje eu vou lá. E aí eu falei, mas eu não vou na igreja dele não, lá onde todo mundo aponta. Deus não está em toda a igreja? Não precisa ter placa. E fui. E eu tomei uma surra aquele dia de Jesus. Tomei. E eu lembro da palavra, lembro do louvor. E Deus falou comigo, você quer a sua família? Você quer que ele siga Deus? Então mostra para ele o caminho certo. E foi o que eu fiz. Eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a participar dos cultos de missões, eu participei de muitas coisas, e ele foi vendo a diferença do meu evangelho, do evangelho dele, do meu amor por Cristo e do amor dele. E onde eu fui trazendo o Jair de volta. E a gente voltou, a gente se estabeleceu, mas com o tempo a gente se afastou de novo. E nisso foram mais de 10 anos longe de Cristo. Mas é impressionante a forma como Deus cuida da gente, como a gente vive milagres todos os dias. Às vezes a gente fica esperando tanto aquele grande milagre e a gente não percebe os pequenos. E do decorrer desse tempo, nosso casamento entrou em ruína mesmo. Eu sofri muito. Eu venho de uma família que o casamento foi muito sofrido, da minha mãe e do meu pai, violência doméstica, traição. E eu não queria que o meu casamento acabasse. E o Jair também teve os traumas dele de infância, separação, teve tudo. O meu não teve separação, mas minha mãe sofreu demais. E eu vi aquilo. E eu falava assim, não quero isso para mim. E só que eu comecei a me afastar também, a gente começou a trabalhar muito, e a gente se via uma vez por semana, e quando via essa vez por semana era briga, era muita briga, e a gente estava num ponto que a gente suportava. E eu sempre pensei, não, o casamento não pode acabar, não pode acabar. Aí um belo dia eu falei,
que eu estou pensando? Eu estou pensando de manter um casamento que só me faz sofrer? Que só eu luto sozinha? Não, cansei. E toda vez ele falava para mim, não, a gente vai separar. E eu ficava apavorada. Eu falava, como que eu vou separar? Como que eu vou mostrar para minha família que eu perdi? Era mais ou menos isso. Eu não queria mostrar para ninguém que eu tinha perdido. E aí eu falei, não é isso que eu quero. Eu trabalho, eu me sustento, eu não preciso viver isso. Aí eu cheguei nele e falei assim para ele, aí a gente marcou, né? Porque a gente marcava por mensagem, o dia que a gente já está... tal dia a gente vai estar em casa, está de folga, a gente vai conversar. E eu peguei e falei para ele, pronto, agora eu não quero mais, acabou. Acabou. Aí ele, não. E despertou nele. Eu acho que a certeza que ele sabia que eu jamais ia deixar, acabou. Aí ele falou, não, semana que vem a gente conversa. E nessa semana seguinte, a gente conversando, ele, não, a gente tem que tentar, a gente tinha acabado de construir a nossa casa, sair da onde a gente morava, construiu a casa que a gente queria tanto. Ele falou, a gente construiu agora, a gente tem a possibilidade de viajar, a gente tem a possibilidade de estar junto. A gente tinha viajado aquele ano, só nós dois também, passamos quase um mês fora. Tinha sido muito bom, mas assim, foi bom enquanto viagem. Voltou para casa, voltou tudo. Aí eu falei, não quero mais, eu não quero mais isso. Aí ele, não, vamos insistir. E durante esse tempo, a Tainá já tinha 17 anos. E ele sempre falava assim, vamos ter outro filho. Eu falei, não, estou trabalhando. Não, estou estudando. Eu trabalhava 12 horas por dia. Ele também trabalhava quase 20 horas por dia. E eu falava, não, eu estou estudando, eu vou trabalhar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer faculdade. Eu sempre dava uma desculpa. Não queria ter outro filho. E naquele dia, hoje eu entendo que foi o próprio Espírito Santo de Deus que tocou na nossa vida. Mesmo a gente estando afastado, Deus estava ali com a gente. O Espírito Santo de Deus estava ali com a gente, cuidando. E eu falei, então, se for para a gente voltar, então vamos ter outro filho. Não me pergunte como veio aquilo, que nem eu não sabia. E 15 dias depois eu estava grávida, né? Depois de 17 anos, já engravidei. E aí começou o processo da gravidez. No começo já ainda estava complicado, teve algumas situações que eu tive que pedir ajuda para amigos, questão de bebida, ele ia trabalhar. Eu falei, você vai ser expulso do quartel qualquer hora dessa, porque você está indo. Eu grávida, desesperada. Aí um amigo nosso falou para ele assim, se você não cuidar da sua família, eu vou cuidar. Você não está sendo homem, papapá. E aí foi que ele despertou e começou a cuidar. E aí a Elisa nasceu. E a gente sempre falava que a Elisa, ela restaurou totalmente nossa casa, nosso lar, minha convivência com a Tainá, minha convivência com o Jair, e ela trouxe uma paz para dentro da nossa casa. E a gente ainda falava assim, que ela era a nossa paizinha, porque ela trazia paz, e reconstituiu totalmente. E eu não entendia o porquê, mas hoje eu entendo que foi o próprio Espírito Santo de Deus que tocou. Depois a Elisa, com 6 meses... A Elisa teve uma bronquiolite muito forte. Ela ficou 8 dias internada. E, nesse tempo que ela ficou internada, as enfermeiras mais tiravam foto com ela do que cuidava dela. Nossa, mas ela é muito bonita. E não cuidava. E eu, desesperada, com a Elisa, com a saturação baixa. E, tanto eu brigar no hospital, eles deram alta para a Elisa. Aí, num dia, a gente veio para casa. No outro dia, todo mundo foi trabalhar. Eu pego a Elisa praticamente desmaiada no meu colo, com 6 meses de idade. E foi uma época que a gente não encontrava pediatra. Não encontrava pediatra em lugar nenhum. E eu tinha saído do Cruz Azul e não queria voltar para lá por conta do mau atendimento. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu saí procurando, fui no Etelvina tentar oxigênio, ranquei um oxigênio. Esse mesmo nosso amigo, na época eu liguei para ele, Luiz, falei, você sabe algum lugar? Aí eu consegui, o convênio me ligou e falou, tem um pediatra no Hospital Jardim Helena. E eu nunca tinha ido para lá. Estava sem carro, estava sem nada. Aí fui pegando um ônibus, cheguei no Etelvina, aquele ônibus demorou horas, e eu orando pela vida da Elisa, a Elisa desmaiada no meu colo, e eu desesperada. E a Elisa era muito gordinha, então ela tinha muita dobrinha no corpo, inclusive no pulso. E a gente chegou lá, o médico não estava, esse meu amigo chegou junto, que já estava trabalhando, e ele praticamente arrancou o cilindro do hospital e colocou na Elisa, onde ela foi voltando. E quando a gente foi tirar a saturação dela, a Elisa estava com uma saturação de 76. E o médico já internou ela na hora. Aí eu falei assim, meu, é muito difícil pegar uma veia da Elisa, é muito difícil. Eu não sei o que vai acontecer se eu não pegar essa veia dela agora. A Elisa, eu estava perdendo a Elisa nos meus braços. E quem é mãe conhece o desespero disso, né? Uma febre, imagina que manda de febre com uma saturação muito baixa. E uma enfermeira falou assim, mãezinha, é muito difícil pegar uma veia dela, mas eu posso orar pela mão dela?
Eu, claro, pode orar, porque se por mais você está afastada de Deus, Deus está contigo. E aquele momento eu sabia que somente Deus para fazer um milagre na vida da Elisa. E a enfermeira orou no pulso dela e já conectou a veia na hora, foi assim, milagre. E eu só sabia chorar. Naquele dia a gente foi para o hospital, ficamos nesse hospital, esse hospital atendia o convênio, porém não internava. Aí eu fiquei esperando até tarde da noite, quando foi 9 horas da noite, veio uma ambulância de UTI, o médico falou assim, só se for uma ambulância de UTI, para levar ela daqui. E eu desesperada, eu falei, UTI, aí você fala UTI, você já imagina, meu, não tem jeito, é UTI. E aquele dia eu fui para esse hospital, ninguém podia ir. Eu fui parar na divisa de Osasco. Eu não sabia onde eu estava com a Elisa. Cheguei no hospital, ninguém sabia o que era a Elisa, mandou ela para o pronto-socorro de novo. E eu desesperada, a saturação dela caindo. E eu falei, meu Deus do céu, eu vim aqui tão longe, sozinha com a Elisa, eu vou perder minha filha aqui, não tem ninguém comigo, eu não sei nem onde eu estou. Mas eu sabia que o Espírito Santo de Deus estava comigo naquele momento também. Aí, quando foi 3 horas da manhã, a médica da UTI ligou desesperada. Cadê a criança que eu estava esperando? Eu estou esperando ela desde as 10 da noite, é 3 horas da manhã. Cadê essa criança? E aí o hospital se movimentou. Num instante, a gente estava na Elisa. E aquela noite foi mais uma noite de desespero. Enquanto a Elisa estava toda entubada, toda cheia de fio. E toda hora que ela mexia, soltava, aquele aparelho disparava, meu coração disparava junto. E eu, meu Deus, minha filha morreu e eu só chorava. Aí eu lembro dos detalhes. A gente ficou 7 dias naquela UTI, 7 dias. E só o Jair podia ir, ele chegava lá 20 minutos no almoço e saía. E a gente ficava no 8º andar, para eu poder comer alguma coisa, tomar um café, eu tinha que descer no subsolo. Claro que eu não descia. Eu passei os 7 dias praticamente sem comer, sem beber, porque não podia subir alimentação para mim, só para a Elisa. Mas eu tive cuidado de cada enfermeira naquele dia. A moça da limpeza, ela vinha e falava assim, calma, mãezinha, é normal, criança solta, por isso que apita. E eu chorava. Aí veio uma enfermeira, uma equipe da noite, para assim, mãezinha, você precisa descer para tomar um banho. Eu falei, eu não posso deixar ela. Aí ela falava assim, ó, não pode, mas quando for 3 horas da manhã, eu vou te dar um lençol, você toma banho aqui no banheiro das crianças. Mais um milagre. A médica falava assim, não, a Elisa não sai daqui enquanto ela não estiver 100%. Todo mundo, aí chegava, o diretor falou, não, ela tem que descer para o quarto, ela está melhorando. A médica falava, ela só sai daqui para casa. E depois de 7 dias, eu levei a Elisa para casa, bem saudável. No dia seguinte, tirei as fotos dela de 6 meses que eu fazia. E ninguém imaginava que a Elisa estava doente. E, assim, é o detalhe dos milagres. A gente espera tanto um grande... minha família é um milagre. Minha família foi restaurada por Deus. Ontem, a gente orando, igreja, a gente continua nas nossas 24 horas de oração. A gente continua no nosso devocional na mesa. E eu falo para vocês, quem não faz, faça. Quem não tem o hábito de sentar com a sua família na mesa e orar, ore. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Deus tem nos presenteado com outras famílias nas nossas mesas, na nossa mesa. E grandes coisas têm acontecido. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. A minha casa é templo de oração. E se alguém precisar, minha casa está de portas abertas. Às vezes a gente fala para o Jair, nossa, a gente estava cuidando das pessoas, eles foram embora. Aí o Jair fala, calma, daqui a pouco vem outra família. E a gente cuida também. E graças a Deus, eles se curam e vão embora. E a gente se reencontra por aí, mas a gente continua cuidando. Eu tenho tanta coisa de Deus para contar para vocês. Eu tenho tanto milagre que Deus... E aqui nessa casa, semana passada eu tive a honra, o privilégio de ouvir a palavra do pastor André, que foi a primeira palavra que eu ouvi há 6 anos atrás, quando eu entrei nessa igreja, onde eu me reconectei com Deus, porque Ele nunca me deixou, eu nunca deixei, mas naquele momento eu reconectei, e o louvor do final foi o mesmo louvor, porque a gente ainda é teimoso, a gente quer que Deus ainda prove mais, né? Deus já fala com você, você fala, eu quero prova, e Deus provou. E um momento que eu tive dentro dessa igreja, que eu não posso esquecer, a gente passou uma situação com meu sobrinho Guilherme, e onde eu entrei em desespero, onde eu vi essa igreja se ajoelhar e orar por ele, clamar.
e onde a gente passou por situações. E eu tentava ser forte para ajudar minha irmã. Eu tentava ser forte para ajudar minha família. Toda hora que eu ia chorar, alguém chorava comigo, então eu não conseguia. Aí um dia eu cheguei aqui, aí eu falei com ela, ela falou assim, o sangue dele está muito fraco. O sangue do Gui está muito fraco. E eu sentei ali, e eu falei assim, quando eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a falar assim, o sangue dele está virando água, ele não vai resistir. E naquele dia, meu coração apertou, e eu chorei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei demais. Eu não conseguia olhar para o púlpito sem chorar. E eu olhava assim para o lado e eu falava assim, ninguém está vendo eu chorar? Ninguém vai me ajudar? Ninguém vai me abraçar? Eu preciso de um abraço, eu também preciso de ajuda. Eu estou ajudando todo mundo, quem vai me ajudar? E ao mesmo tempo estava ali e de repente eu senti um abraço. Um abraço como o da Gigi, mas não era seu aquele dia. Foi o próprio Jesus me abraçando naquele momento. E eu me senti aquela força de Deus, e aquilo ali me revigorando, aquilo ali me dando força. E eu falei, gente, eu estou no lugar certo. Eu estou na casa do meu pai. Eu senti aquele dia, eu no braço do meu pai carnal, assim, me abraçando e falando, filha, vai ficar tudo bem. E aquele dia eu senti aquele abraço, eu chorava nos braços do pai, eu senti aquele abraço tão apertado. E eu falei, meu Deus, eu estou no lugar certo. Aqui é a casa de Deus. Esses dias o Vini pregou e falou assim, essa é uma igreja imperfeita do Deus perfeito. E é exatamente isso. Às vezes a gente aponta, às vezes o irmão ali decepciona a gente, né? E a gente fala assim, eu não vou mais não. Eu vi uma palavra que eu não gostei, não vi mais não. Mas quantas vezes eu aqui, Eliane, senti a presença de Deus nesse lugar tão profundamente. E eu sinto aqui a casa de Deus. Deus está aqui, irmãos. Deus está nessa casa e Deus quer te abraçar. Então, se você tiver uma dor no seu coração, se você tiver um medo, entrega ali sozinho. Não espera assim. Os irmãos são falhos, eu sou falha. De repente, alguém não está vendo ali que você está precisando e nem sabe. Porque às vezes você não falou que está precisando. Mas Deus conhece. E na hora que você pede, Ele te pega no colo, Ele te abraça. Deus está aqui nessa casa. Isso é uma certeza. E decepção a gente tem, mas Deus a gente encontra Ele aqui. Eu tenho pavor de subir aqui nesse altar. Eu falo para o Jair, estou falando até demais, eu não consigo. Mas não é medo, é reverência. Eu sei que Deus está nessa casa. Deus se manifesta nesse altar. Deus se manifesta na nossa vida através dessas portas. Deus preparou esse lugar aqui, esse ambiente, para a gente se derramar. Eu não tenho vergonha de chorar. Irmãos, e outra coisa, muito importante. Toda vez que a gente precisou, pastor, a gente pediu. E a igreja orou pela gente. Toda vez que a gente precisou, sentiu, a gente falou. Então, falem. Põe para fora. Deixa a igreja te ajudar. Deus vai entender. Mas, às vezes, a gente precisa exatamente daquele abraço. Então, falem. Põe para fora. A gente é mais que uma igreja, é uma família. É uma família. Amém?